Saudações cruzmaltinas a todos vocês, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom dia para você nesse sábado, dia 14 de dezembro de 2024. Meus amigos, ontem, nessa sexta-feira, foi bastante agitada nos bastidores do nosso cruzmaltino, né? Muita coisa aconteceu, muita notícia, muita informação que veio a público. A gente tomou conhecimento de várias situações. Se você não assistiu o nosso conteúdo de ontem, volta aí, você vai ver. Só ontem a gente colocou 3 vídeos aqui no canal, né? Cada um aí de pelo menos meia hora. Acho que o primeiro foi meia hora, depois os outros dois de 40 minutos, né? Muita coisa falando do nosso Vasco. E nessa manhã de sábado a gente vai abordar aqui uma pincelada por cima do mercado da bola e vamos falar também do ranking de sócios torcedores dos times do futebol brasileiro, tá, meus amigos? Então é o seguinte, vamos direto e reto hoje, um pouco mais dinâmico aqui, manhã de sábado, aquela coisa, muita gente está dormindo ainda, não sei o que, né, coisa e tal. É o seguinte, só para dar uma resumida para vocês, só para não ficar sem conteúdo nessa manhã de sabadão, tá, gente? Olha só, vamos começar logo de cara então falando aqui do mercado da bola, no caso do Vasco no mercado, né? O Vasco se movimenta já há quase 2 semanas no mercado. A gente sabe que o Vasco teria demonstrado interesse na contratação do volante, o meio-campista, né? O Tietê do Botafogo, o contrato dele está terminando, parece que ele não tem ali previsão para renovar com o clube rival do Vasco aqui do Rio de Janeiro. O Vasco também sinalizou um interesse no Danilo Barbosa. A situação ficou por aí, a gente não sabe em que pé chegou a estar, se existiu alguma coisa ou se nunca existiu nada, né? Mas foi ventilado, né, essa situação. Tem o nome do zagueiro David Ricardo do Ceará, que o presidente do Ceará afirmou que o Vasco não procurou o clube até o momento, né? Já meio que estipulou valor aí, algo em torno na casa de 15 milhões de reais, 2 milhões e meio de dólares para tirar o zagueiro da equipe cearense, que subiu para a Série A, né? É titular do Ceará, foi pretendido por vários clubes aqui, por Botafogo, Clube do Leste Europeu, até mesmo a Juventus tinha interesse de levá-lo para jogar na Juventus B, lá na Itália, né? Tem todas as situações. Se tratando ainda do mercado, né? Ontem à noite a gente tomou conhecimento de que o Vasco teria feito contato pelo meio-campista, pelo volante Denilson, né? Pelo jogador do Cuiabá, de 23 anos, né, gente? Vamos aguardar se sair mais alguma atualização em relação a isso. É claro, podem ficar tranquilos que eu vou trazer para vocês. Se tratando de treinador, já vou falar do Coelho e do Léo, tá? Se tratando aí de treinador, o Renato Gaúcho, né, deve se reunir aí, ou ele ou os representantes dele nessa próxima semana com representantes do Vasco, né? O Pedrinho teria feito uma ligação pessoalmente para o Renato Portaluppi ali para tentar a contratação dele. Ele falou que nesse final de semana ele tomaria uma decisão. A gente tomou conhecimento aí nessa sexta-feira de que na semana que vem deve haver uma reunião ali entre Vasco e representantes do Renato Gaúcho para saber que desfecho terá essa situação envolvendo o treinador. Ainda se tratando do mercado, né, se tratando ainda de jogador, né, a gente sabe que o Vasco teria interesse no zagueiro Luizão, né, o nome de Luizão estaria ventilando ali nos bastidores de São Januário, né, foi divulgado ontem pelo Pedrosa, né, que o West Ham teria interesse em emprestar o jogador, né, não faria ali jogo duro para emprestar o Luizão. Parece que a esposa do Luizão está grávida, né, parece que o Luizão tem o interesse então de voltar a jogar no Brasil, vê com bons olhos de voltar a jogar no Brasil. E segundo o Pedrosa, nenhum clube ainda teria feito nenhuma proposta pelo Luizão. O West Ham estaria disposto a liberá-lo de graça, tá? Quem contratá-lo teria aí a obrigação só de pagar o salário. Isso aí tem que tomar cuidado, né? Porque o cara às vezes recebe às vezes não, o cara recebe em euro. Aí chega lá, vai ver o salário do cara é 300 mil euros, né? Aí lascou. Aí daí mais de 1,5 milhão de reais, né? Então tem que ver também como é que é essa questão de salarial. É só o salário, mas só o salário pode sair caríssimo, né, para um zagueiro de 23 anos, né? Não sei, vamos aguardar essa situação. Se tratando também aí de Coelho e Léo, tá? É o seguinte, a gente tomou conhecimento através do GE. Globo, tá, gente, que o Vasco teria aí o interesse na contratação do atacante Coelho, argentino de 24 anos, do Atlético Paranaense. E o Vasco teria sinalizado o interesse de colocar o Léo na jogada, o zagueiro Léo, fazer uma troca com o Atlético Paranaense. Só que o que estaria esbarrando, atrapalhando aí uma possível transação seria a situação envolvendo o volante Hugo Moura,
que o Vasco está devendo um dinheiro para o Atlético Paranaense, fez um parcelamento, está pagando esse parcelamento, e hoje o Vasco pagou algo em torno de apenas 41% mais ou menos do valor em relação ao Hugo Moura. O Vasco estaria devendo quase 1.100.000 reais ainda para o Atlético Paranaense. Parece que isso que estaria aí pegando. Pô, gente, se o Vasco não tiver 1.100.000 para poder quitar logo isso, sabe como é que é? É complicado, né? Não sei, vamos ter que aguardar. Tem gente que vê com bons olhos o nome de Coelho, tem gente que não vê com bons olhos o nome dele. Enfim, fica para vocês o registro aí a título de informação essa situação envolvendo o atacante do Atlético e o zagueiro do Vasco, se tratando de Payet, Verratti e Léo Jardim. Payet, o Pedrinho foi bem taxativo. O Payet tem contrato com o Vasco, o Payet fica, o Payet em momento nenhum pediu para sair do Vasco, pediu para voltar para a França, pediu para rescindir o contrato, tá? Bem taxativo o Pedrinho ontem, né? Aquilo que a gente já sempre vem falando aqui no canal. O Payet tem contrato com o Vasco. Ponto. O Verratti, parece que alguém pegou o contato ali do empresário do Verratti, estava se passando pelo empresário do Verratti, né? E oferecendo o jogador para alguns clubes aqui do Brasil. Mas o empresário dele veio a público e falou que não é ele, né? Vamos aguardar. Há quem diga que o Internacional estaria querendo fazer uma proposta, né? O Fluminense, a galera do Fluminense está todo mundo agitado, né? Estão dizendo que vão fazer proposta para o Verratti, que o Fluminense vai vender jogadores e coisa e tal. A torcida do Fluminense está falando bastante dessa situação aí. Também não sei. Mas, até onde a gente sabe, para tirar o Verratti tem que pagar a multa rescisória. Se não pagar a multa rescisória, não tira, porque ele tem contrato com o Vasco, né? Aí ainda assim, o Verratti teria que querer sair do Vasco, teria que pagar a multa rescisória para o Vasco e negociar com o Verratti para ver se ele vai querer sair, tempo de contrato, salário, toda aquela situação, luva, entre outras situações. Então, é basicamente isso a situação de Pablo Verratti, tá? O Vasco negocia com ele também, com o próprio Verratti aí, já está negociando, né, uma melhoria no contrato, uma valorização no seu contrato, aumento de contrato, né, salarial, enfim. E Léo Jardim, o Vasco fez já uma proposta de renovação, mais 4 anos de contrato, podendo chegar a 6 anos aí, batendo metas no último ano de contrato, né, jogando 50% dos jogos do último ano de contrato. Então seria renovado automaticamente por mais 2 anos. Então o Vasco fez uma proposta para o Léo Jardim no contrato de 6 temporadas. Tá? Lembrando que tem times da Europa interessados no jogador. Então é interessante fazer um contrato longo, porque se o Léo Jardim se destacar, você faz o contrato longo, você consegue colocar uma multa alta. Se ele começar a fechar o gol, jogar demais, chega algum time aqui para levar ele, vai ter que fazer um Pix altíssimo. Altíssimo. Se tratando aí, meus amigos, de Ryan, né, surgiu burburinhos aí dos corredores de São Januário, de que parece que a Fiorentina estaria disposta a colocar aí quase 15 milhões de euros na mesa para levar o Ryan. Isso mesmo, tá? Se for isso mesmo, Pedrinho, não pensa 2 vezes, assina, carimba o dedinho com a digital ali, abençoa o menino, leva no aeroporto, boa sorte, vida que segue e deixa o dinheiro cair na conta do Vasco. 15 vezes 6, gente, daria na casa aí de 90 milhões de reais, né? Se for 15 milhões de euros, né? 15 vezes 6, 30, 60, 90. Só que o euro tá 6,30, né? Então daria quase 100 milhões de reais, 100 milhões de reais aí mais ou menos. Então é muito dinheiro, né? Tomara que isso aconteça, né? Seria bom pro jogador, pro menino, jogar na Itália, né, todo aquele negócio de jogar na Europa, aquela coisa toda, oportunidade na carreira, novo ainda, apenas 18 anos, vai fazer 19, né, e o Vasco colocaria aí 100 milhões de reais quase nos cofres, se for esse valor, né. Mas eu vou falar para vocês aqui, chegar uma proposta menor, acho que o Vasco entrega, né. Tomara que não, que a gente está precisando de dinheiro, né? Ninguém é maluco de rasgar dinheiro, mas fica para vocês o registro dessas situações todas do mercado, né, a título de informação. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre sócio-torcedor aqui no futebol brasileiro. Né? Foi divulgado um novo ranking de sócios-torcedores aqui do nosso país. Você já acompanha na sua tela. E o Vasco, então, é o 9º colocado. É isso aí, torcedor, o 9º colocado. Ironicamente, a mesma posição que o Vasco está na tabela. Aí a gente pega o Vasco na tabela ali de premiação, 12º colocado. O Vasco ficou em 10º colocado no Campeonato Brasileiro, então realmente está batendo o plano de sócio, a premiação que recebeu, a posição no Campeonato Brasileiro. Uma coisa que não bate é a folha salarial, que é a 5ª maior do país, né? Isso não bate.
Vocês observam na sua tela que o Palmeiras é o líder, né? Tem quase 200 mil sócios. São 197 mil. O Galo Mineiro, né, que é o segundo maior aí, que é uma decepção, né, na temporada de 2024, 113 mil sócios. Ainda assim, se observa que tem um desprendimento de 84 mil sócios torcedores entre Palmeiras e Galo, né? Internacional é o terceiro com 107 mil. O Grêmio é o quarto com 98 mil. O Cruzeiro é o quinto com 81 mil. O Botafogo é o sexto com 80 mil. O Flamengo é o sétimo com 77 mil. O Bahia é o oitavo com 75 mil. E o Vasco é o nono com 62 mil. Vamos lá, com todo respeito, tá, gente? Ao Cruzeiro, ao Botafogo, ao Grêmio, ao Internacional, ao Galo Mineiro e ao Bahia. Não era pro Vasco estar atrás deles. Gente, a nossa torcida é muito maior, gente. É muito maior. A torcida do Vasco é muito maior que a do Galo, que a do Inter, que a do Grêmio, que a do Cruzeiro, que a do Botafogo e que a do Bahia. Não era pro Vasco ser o nono colocado. Isso só aumentou porque o Coutinho chegou. Senão, a gente estaria ali na casa de 30, 40 mil ainda. É muito pouco, gente. É muito, muito, muito pouco. A minha esperança é começar logo as obras de São Januário. Dentro da situação envolvendo o novo estádio, o Vasco mude o plano de sócio, contemplando vários tipos de planos, várias situações que atraia mais o torcedor, para a gente atrair mais sócio. Porque esses times que estão na frente do Vasco, querendo ou não, Palmeiras tem uma arena nova, o Galo Mineiro tem uma arena nova, o Internacional, a mesma coisa, o Grêmio. Idem, nossa, de manhã é brabo. Idem. O Cruzeiro joga no Mineirão, enorme o Mineirão. O Botafogo não é deles, mas tem o Newton Santos, que pega ali 50 mil torcedores. Né? O Urubu joga no Maracanã. E o Bahia joga numa arena também bacana da Copa do Mundo, a Arena Fonte Nova. Aí abaixo do Vasco vem São Paulo, que não tem estádio novo, vem Fluminense, que joga no Maracanã, que já ficou feio, mas aí a gente sabe que a torcida do Fluminense também não é gigante igual a do Vasco. Santos, que não tem estádio novo. O Fortaleza, que pelo tamanho do clube, pelo crescimento, pelo estádio que joga, poderia ter mais. O Vitória, olha o Vitória, pelo tamanho do clube, né, títulos e coisa e tal, tem 40 mil, tem bastante. Sócios torcedores comparados aos outros, tem bastante. Tá? O Ceará tem 36 mil. O Curitiba, que tem estádio antigo também, 30 mil. Né? O Sport, que também tem estádio antigo, 26 mil. E o Criciúma, 16 mil. O Criciúma que está em ascensão, tá, gente? Tá melhorando, tá evoluindo. Então a gente observa que o Vasco é uma potência enorme, é uma máquina, mas que está sendo mal gerido nas últimas gestões, dos últimos 10 anos, 15, talvez 20 anos. Mal administrado. Porque se o Vasco tivesse um estádio melhor para jogar hoje, né, provavelmente a gente teria aí 90 ou 100 mil sócios, pelo menos. Pelo menos. Tá? E olha só, Pedrinho, é pouco, hein? O Alexandre Campelo foi péssimo. Foi péssimo o Alexandre Campelo. Mas o Alexandre Campelo, com muito menos, ele colocou aí, ó, não sei quanto, muito mais sócios torcedores. Muito mais sócios torcedores, o Pedrinho, no Vasco. Muito mais. Por muito menos que o Alexandre Campelo fez. E você tem uma máquina na mão com Dimitri Payet, com Coutinho, com Verratti metendo gol, com Léo Jardim indo para a seleção, com o Vasco voltando à Sul-Americana, patrocinador daqui, patrocinador dali, novo estádio podendo começar as obras, a SAF podendo ser vendida a qualquer momento. Pedrinho, tem que melhorar esse negócio de plano de sócio aí, meu irmão. É muito pouco, tá? É muito pouco. Para quem acha que tá bom, que tá ok, é pouco, gente. É uma vergonha. A torcida do Vasco, somos mais de 25 milhões de torcedores. 62 mil, vamos lá, 25 milhões, 10% é 2 milhões e meio, 1% são 250 mil. 0,5% é 125 mil. Então hoje, mais ou menos,
é na base de menos de 2%, se eu não me engano. Menos de 0,2%. Se eu não me engano, acho que é menos de 0,2% da torcida do Vasco é sócia. Não chega nem a 0,5%, torcedor. Não chega nem a metade de 1% dos torcedores do Vasco hoje que são sócios. De 100%, é menos de 0,5%. É menos de 0,5%. Não chega a 1%. Porque 10% de 25 milhões é 2 milhões e meio. 1% é 250 mil. 0,5%, 0,5%, é 125 mil sócios torcedores. O Vasco tem 62 mil. Então o Vasco tem na casa aí de 0,2 a 0,3, se eu não me engano, de sócios torcedores da sua torcida. É como se a cada 1.000 pessoas, 2 fossem sócios do Vasco. A conta é essa. A conta é essa, torcedor. É muito pouco. É muito pouco. E eu não culpo o torcedor, não. O torcedor já faz demais. Assina pacote, compra camisa, vai no estádio, compra ingresso, paga a cara do ingresso, faz o plano. O Vasco tem que ter capacidade de atrair o torcedor para investir. Porque o torcedor, bem ou mal, ele é um investidor. O Vasco tem que ter capacidade para atrair o investidor. Para atrair o seu investidor, que é a torcida. Quem sabe agora ano que vem, de repente o São Januário saindo do papel, as obras começando, a torcida começando a ver o sonho tornar realidade, patrocínios entrando, o time disputando competição internacional, mais dinheiro entrando, quem sabe o torcedor desperta o interesse. Só que para o torcedor despertar o interesse, Pedrinho, você tem que fazer seu papel, que não é só vender a SAF do Vasco. Você não entrou no Vasco só para vender a SAF do Vasco. Tem que trazer zagueiro. Como é que você vai fazer, Pedrinho? Eu não sei. Não precisa ir lá no Liverpool buscar o zagueiro deles no Real Madrid. Não precisa querer tirar o zagueiro do Flamengo. Você pode ser criativo, usar expertise e trazer jogador para o Vasco que se gasta pouco, mas que entregue dentro de campo. É claro, não estou falando que o Vasco vai ser campeão mundial. Mas não tem condições o Vasco ter a 5ª maior folha salarial do país, ter aí a torcida que está entre as 3, 4 maiores tranquilamente para não entrar em mais polêmica, e o Vasco ter a 9ª colocação no ranking de sócio-torcedor. É claro, eu acabei de ponderar aqui também que todos os outros times jogam em estádio para mais torcedores. Todos os outros times, todos. O Bahia joga na Arena Fonte Nova para 50 mil. O Flamengo joga no Maracanã para 70, 80, quando se quiser colocar. O Botafogo joga no Newton Santos para 40, 50 mil se quiser colocar. O Cruzeiro joga no Mineirão para 60 mil se quiser colocar. O Grêmio joga na Arena do Grêmio para 40, 45 mil. O Inter pode colocar quase 50, se eu não me engano, ou mais no Beira-Rio. O Galo Mineiro um pouco mais de 40, se eu não me engano, na sua arena. E o Palmeiras um pouco mais de 40 também. Então, assim, o Vasco hoje joga em São Januário para 18 mil, 19, no máximo 20 mil. Então tem essa ponderação também. Mas o que eu quero que a galera entenda é o seguinte: a torcida tem que chegar junto. Só que para a torcida chegar junto, o Vasco tem que mostrar algo diferente. E muitas das vezes se pensa que mostrar algo diferente é montar um time galáctico. Não. Pode fazer igual, por exemplo, o Fortaleza fez. Uma folha salarial de menos de 8 milhões de reais por mês que chegou aí numa Libertadores. Brigou pelo título até as últimas 3, 4 rodadas. Depois perdeu a chance. Por que não dá? Por que o Bahia com a folha salarial bem menor chegou melhor do que o Vasco? Por que o Cruzeiro conseguiu chegar melhor do que o Vasco? Tudo bem que o Cruzeiro investiu. O Internacional. Sabe, torcedor? Então a gente tem que refletir nisso aí. Tá bom? Tô ficando por aqui. Bom dia para todos vocês. Bom sábado. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Tudo de bom para vocês. Valeu, galera. Mais atualizações a gente traz aqui para vocês. E tamo junto. Porque enquanto houver no coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu. Vasco!